Boa tarde, eu sou Angelina Germana Jones, estudante acadêmica da Unilab do curso de enfermagem, nono semestre, e tenho a minha colega Zola Paulina Pedro Macabe, também graduanda em enfermagem pela Unilab, no nono semestre, e tivemos como orientadora a professora Juana Carolina Cândido Moraes, que ela é docente, do curso de enfermagem da Unilab. O nosso trabalho tem como tema pós-operatório de uma paciente com câncer coloretal, e a partir daí fez necessário adotar a sistematização, ou seja, implementar a sistematização da assistência de enfermagem. O câncer coloretal, ele é um tumor maligno, que acaba por se desenvolver no intestino grosso. Ele possui um desenvolvimento silencioso e, maior parte das vezes, o diagnóstico é tardio. Por quê? Por conta do longo período em que a lesão permanece assintomática. Aí, vale salientar que o diagnóstico precoce do câncer coloretal, ele aumenta as chances do paciente ter um tratamento mais eficaz e uma sobrevivência. Isso quando em comparação a um paciente cujo diagnóstico é tardio. Normalmente, quando o diagnóstico é tardio, o paciente, ou seja, a doença, ela se espalha em várias partes do corpo, como por exemplo o pulmão e o fígado, e as chances de ter uma cura são bem reduzidas. Então, diante disso, como podemos enxergar aqui na imagem, alguns sintomas da doença. Mas vale salientar que os sintomas da doença dependem muito de três aspectos, que é a localização do tumor, o estágio da doença e a função do segmento intestinal afetado. Então, por isso vale lembrar que, apesar desse diagnóstico que vai ser citado agora, como dor abdominal, diarreia ou prisão de ventre, gases, perda de peso, sangue nas fezes, cansaço, dor de cabeça e peso na barriga, a maior parte dos pacientes, eles são assintomáticos, ou seja, não tem tido esses sintomas. E normalmente quando esses sintomas aparecem, o câncer já está em um estágio bem avançado. Daí está a importância, principalmente para pacientes de 50 anos adiante, fazer sempre o rastreamento. E não só esses pacientes, não só cabe a importância, para esses pacientes, mas também para os profissionais da saúde, incentivar ou motivar esses pacientes durante as consultas de rotina a realização dos exames, de modo a prevenir um diagnóstico, mais tardio. Podemos frisar que o objetivo do presente trabalho é relatar a experiência sobre a aplicação da sistematização da assistência de enfermagem a uma paciente com câncer coloretal no período pós-operatório. O presente trabalho trata-se de um estudo qualitativo descritivo do tipo relato de experiência. Então, este trabalho ele foi realizado em dezembro de 2021 em uma clínica cirúrgica de um hospital de nível terciário, que é o famoso Hospital HU, ou seja, Hospital Universitário Walter Cantillo, que está localizado em Fortaleza, no estado do Ceará. Isso ocorreu, ou seja, a realização desse trabalho ocorreu durante as práticas hospitalares da disciplina Processo de Cuidar em Saúde do Adulto do curso de enfermagem da Unilab. Então, as informações para esses estudos foram coletadas por meio de anamnese, exame físico e consulta ao prontuário do paciente. Após tudo isso, foram elencados diagnósticos de enfermagem utilizando como referência o NANDA 2021 a 2023. Após os diagnósticos prioritários de enfermagem, foram criadas intervenções de enfermagem e resultados esperados. Para as intervenções de enfermagem, utilizou-se o NIC, e para os resultados esperados foi tido como base o NOC. Então, ressalta-se que foram respeitados todos os preceitos éticos e legais de pesquisas que envolvam seres humanos, segundo a resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Então, sobre o nosso estudo de caso, a gente realizou um estudo de caso com uma paciente de 55 anos, né, sexo masculino, ela é brasileira. A paciente relatou que em novembro de 2020 ela buscou atendimento médico após observar sangue em suas evacuações, né, e emagrecimento intenso. Ela foi diagnosticada com um tumor localizado no reto. Já em março de 2021, após alguns exames, né, de rotina, ou seja, mais direcionados como a tomografia computadorizada e a colonoscopia, né, foi identificada um novo tumor, nesse caso já no cólon. A partir daí, ela foi encaminhada para realizar uma cirurgia, que é a colectomia. Isso é no hospital universitário Walter Cantillo. E essa mesma cirurgia foi realizada no dia 5 de 10 de 2021. Daí, a paciente relatou que a cirurgia foi bem sucedida e ela teve uma boa recuperação. Porém, no 8º dia de pós-operatório da paciente, ela foi encaminhada para uma segunda cirurgia, que é para a reconstrução da parede abdominal, porque houve um sangramento interno, né, decorrente de procedimentos cirúrgicos anteriores. A paciente relatou, né, possuir um histórico familiar de hipertensão arterial. Ela negou ter diabetes, hipertensão, negou ser tabagista, etilista e negou a realização de hemotransfusões anteriores. Ela relatou que fazia uso de medicações como carbamazepina, topiramato para tratar, né, epilepsia, e relatou ter alergia ao medicamento que é Depaquene. Após isso, né, a sistematização da enfermagem foi elaborada, né, para a realização, após a realização de procedimento cirúrgico, e daí foram elencados os seguintes diagnósticos de enfermagem prioritários. A dor aguda, relacionada a procedimentos cirúrgicos, evidenciada pelo autorrelato de comportamento de dor ou alteração das atividades. A deambulação prejudicada, relacionada à dor, evidenciada por capacidade prejudicada de andar a uma distância necessária. E a baixa autoestima situacional, relacionada à alteração na imagem corporal, evidenciada por verbalizações autonegativas sobre o corpo e subestima a capacidade de lidar com a situação. Então, após os diagnósticos prioritários, criou-se intervenções a partir desses mesmos diagnósticos, como por exemplo, na dor aguda, como a paciente relatava muita dor, a primeira intervenção destacou-se, a primeira intervenção destacada foi a administração de analgésico, né, conforme a prescrição médica. E a segunda intervenção foi sobre a questão de posicionar a paciente em uma posição confortável, né, a fim de amenizar, ou seja, diminuir a dor. Sobre a deambulação prejudicada, a primeira intervenção foi encorajar a deambulação, né, associando com os de analgésicos prescritos, e a segunda intervenção foi buscar estratégias para aumentar o nível de conforto da paciente durante a realização de deambulação. Aí, tivemos o terceiro diagnóstico, que é por conta da baixa autoestima. As intervenções foram escutar ativamente, oferecer apoio emocional e, por fim, a manutenção do enfrentamento positivo, proporcionando momentos de diálogos e a escuta paciente. Então, diante dos diagnósticos e das intervenções, né, alocadas, espera-se um resultado para essa paciente. Então, na dor aguda, espera-se que a paciente tenha um controle da dor, ou seja, a dor reduza. Espera-se que a paciente possa, né, deambular sem auxílio, e diante da baixa autoestima, que a paciente possa ter um enfrentamento positivo. Como conclusão, observou-se que o planejamento do cuidado prestado teve um impacto positivo na evolução clínica do paciente, e foi possível avaliar e aplicar o melhor plano de cuidados, permitindo à paciente desenvolver uma independência da assistência de enfermagem e assumir o seu autocuidado. Além disso, esse estudo de caso ele contribui para o aprendizado, tanto para mim quanto para minha colega, proporcionando para nós
uma experiência, né, para entender como funciona a consulta de enfermagem e colocar em prática a sistematização da assistência de enfermagem como ferramentas necessárias. Referências. Agradeço à Unilab, né, que é a universidade em que a gente estuda, uma universidade que nos proporcionou, né, o privilégio de estudar e de nos formarmos no curso que a gente está agora. E também a gente agradece ao Instituto de Ciência de Saúde